Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Direitos Humanos ouviu nesta segunda-feira pescadores e representantes do governo sobre as mudanças da medida provisória 665 na concessão do seguro-defeso. Os pescadores cobraram a valorização da pesca artesanal e mais facilidade no acesso ao seguro-defeso, que é o salário mínimo pago no período em que eles deixam de trabalhar durante a reprodução dos peixes. Alguns manifestantes entoaram um grito de protesto durante a audiência. Eu penso assim, que vocês dêem um empurrãozinho aí para ver o que resolve com a nossa vida. Tem muitas comunidades que nem sabem o que é o seguro-defeso. O seguro-defeso, ele é uma compensação, ele é um reconhecimento do Estado pelo serviço que eu presto à nação brasileira, que eu presto para a sociedade. Ele não é um benefício. A gente conta com o parlamento na garantia de que essas mudanças que vão influenciar negativamente o setor da pesca, elas não sejam implementadas, que não passem, que não sejam aprovadas pelo Congresso. A representante do Ministério da Pesca reconheceu que os pescadores deveriam ter sido ouvidos antes da edição da medida provisória. Tem que pensar também como que isso afeta a vida das pessoas, né? Então, o ideal é que essa lei, antes de ser publicada, seja conversada o máximo possível, seja muito bem conversada, esmiuçada, né? Só que não ocorreu isso com essa medida provisória. A subprocuradora-geral da República ressaltou que a pesca artesanal é uma prática legal. E aí o Estado chega e diz assim, olha, em determinado período vocês não vão poder realizar uma atividade lícita, legítima e por mim autorizada. Então o que o Estado diz? Eu vou pagar, vou indenizar vocês por esse período. Então, começa esse monstro de dizer que aquilo que é indenização, que está pagando por impedir uma atividade legítima, é um benefício. A MP 665, que mexe no seguro-defeso, faz parte do ajuste fiscal do governo. Antes era necessário ser registrado como pescador por 1 ano para ter direito ao benefício. A MP aumentou para 3 anos. Ela simplesmente remete ao início do processo, né, no início do processo eram 3 anos. Em 2003 que foi reduzido para 1 ano. O relator da matéria no Congresso propõe a volta para 1 ano. Mesmo assim, os pescadores não concordam com o ajuste. Nós não conseguimos entender o porquê desse ajuste fiscal tem tirado o menos favorecido, que é principalmente o pescador. A Comissão de Direitos Humanos também recebeu sindicatos de servidores públicos para debater os benefícios trabalhistas e previdenciários do funcionalismo. Sobraram críticas ao projeto de lei da terceirização e à medida provisória 664 sobre a pensão por morte e auxílio-doença. Representantes dos servidores públicos foram unânimes em reafirmar as perdas de direitos dos trabalhadores nos últimos governos e em criticar as medidas provisórias que alteram o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Não houve um único ajuste nesse país de direitos, flexibilização, de organização de finanças, de ajuste estrutural do ponto de vista das macrofinanças, que os servidores públicos, consequentemente, os serviços públicos, não fossem os primeiros a serem afetados. Nós tivemos o encaminhamento de uma medida provisória sem um mínimo de discussão, tanto com os representantes dos trabalhadores, assim como com o próprio Congresso Nacional. Nós estamos ouvindo todas as ponderações, todas as críticas, os senadores e deputados estão muito atentos em relação a essa medida. Os participantes da audiência também criticaram o projeto que regulamenta a terceirização. A proposta foi aprovada pela Câmara e será analisada pelo Senado. 80% dos trabalhadores que morrem no Rio de Janeiro, aqueles bueiros que explodem no Rio, que matam pessoas, são culpas diretas da terceirização. Porque quando você demite um trabalhador de 20 anos, você está mandando embora know-how. E quando você pega uma pessoa para trabalhar por salário mínimo, cuidando de fios de alta tensão, essa pessoa, a primeira oportunidade que tiver, vai sair dali. Você tem rotatividade sem preparo nenhum. Os princípios basilares da nossa Constituição, que é o respeito à valorização do trabalho e à dignidade da pessoa humana, estarão
para sempre retirados do ordenamento jurídico brasileiro. A lei que foi aprovada na Câmara é uma agressão à sociedade, é algo absurdo, não é? Feito de uma forma sem debate, sem discussão, certamente não ocorrerá aqui no Senado. As duas medidas provisórias que alteram os requisitos para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários ainda tramitam nas comissões mistas, formadas por senadores e deputados. A previsão é de que os relatórios, com várias modificações no texto do governo, sejam votados nesta semana. Se os pareceres forem aprovados, ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. As MPs 664 e 665 perdem a validade se não forem aprovadas até 1º de junho. 27 de abril é o Dia Nacional da Empregada Doméstica, uma categoria profissional que a lei brasileira só reconheceu há 2 anos. Quando a emenda 72 foi incluída na Constituição Federal, os trabalhadores domésticos conquistaram 16 direitos, mas na prática só alguns estão valendo. Falta uma lei para regulamentar a aplicação de benefícios como fundo de garantia e seguro-desemprego. A decisão final caberá ao Senado. A emenda à Constituição que estendeu direitos trabalhistas a empregados domésticos foi promulgada em abril de 2013. Meses depois, o Senado aprovou um projeto de lei para regulamentar benefícios como seguro-desemprego, fundo de garantia e adicional noturno. Pelo texto, há vínculo empregatício para serviços prestados por 3 ou mais dias na semana. A jornada fica limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A atual contribuição do trabalhador para o INSS continua variando entre 8% e 11%, de acordo com a faixa salarial. E o recolhimento de 8% do salário para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, hoje facultativo, passa a ser obrigatório. Essas regras são consensuais entre deputados e senadores, mas existem divergências sobre outros pontos. E ao analisar a matéria, a Câmara aprovou um substitutivo da deputada Benedita da Silva. O texto mantém a atual contribuição dos empregadores ao INSS em 12% do salário. A proposta do Senado reduzia o percentual para 8%. O valor da hora extra deve ser 50% superior ao valor da hora normal. Horas excedentes podem ser compensadas em até 3 meses ou terão que ser pagas. O texto do Senado permitia a compensação em até 1 ano para as primeiras 40 horas extras. O empregado doméstico dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até 5 meses, 2 meses a mais do que a proposta do Senado. A multa por demissão sem justa causa será de 40% do saldo do FGTS. No Senado, o texto previa que os patrões recolhessem mensalmente 3,2% do salário em conta vinculada ao trabalhador como futura indenização. O presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos do Distrito Federal comemorou o substitutivo aprovado pela Câmara. Ele defende a manutenção do texto, que volta a ser analisado pelos senadores. Com expectativa que seja aprovado também no Senado e que passe para ser sancionada pela Presidente da República, porque todos esses itens são importantes para a categoria. Para o senador Romero Jucá, relator da proposta aprovada no ano passado, as alterações feitas pelos deputados aumentam o custo do emprego doméstico. A ampliação de despesas para os empregadores regularizarem os empregados e também para os empregados, nós não vamos concordar. Num momento, inclusive, de dificuldade econômica como o Brasil vive, isso vai criar dificuldade para os próprios empregados. E nós não queremos isso. A ideia do projeto é exatamente regularizar, formalizar o trabalho, facilitar a empregabilidade. Entre os direitos que ainda falta regulamentar, também estão o salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro contra acidentes de trabalho. Nesta segunda-feira, o senador Teomário Mota, que é filho de empregada doméstica, fez um apelo aos colegas para votar logo a matéria. A minha amiga do lar, a Nina, ela dizia: eu já nem acredito mais. Eu já nem acredito mais, senador. Será se consegue? Será se vão fazer? Ou será se não querem fazer isso? Não quero beneficiar, não. Então, eu sei que aqui os 81 senadores, eles têm
uma amiga no lar, tem uma pessoa que cuida da casa, que eles têm carinho, têm respeito, têm amor, têm convivência e que vão também olhar com bons olhos, com celeridade a essa causa, dar aos empregados domésticos os mesmos direitos e oportunidades que tanto outros trabalhadores têm. No Dia Nacional da Empregada Doméstica, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística, divulgou um levantamento feito em 5 regiões metropolitanas: Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. Os dados mostram que o número de trabalhadores domésticos caiu na maioria dessas cidades desde que foi promulgada a emenda constitucional. Por outro lado, o número de mensalistas com carteira assinada aumentou, mas em nenhuma dessas capitais chega a 50%. Isso quer dizer que no trabalho doméstico ainda prevalece a informalidade. Já imaginou usar todo o salário em livros? Foi o que fez um jovem da cidade de Luz, Minas Gerais, que estuda na Universidade de Brasília. Com 18 anos, ele achava que seria engenheiro eletricista. Chegou a fazer 4 semestres do curso no interior de Minas Gerais. Mas em 2012 descobriu que queria mesmo era estudar ciência política. Nunca tinha pensado, nunca nem sabia que existia a política como campo do conhecimento. E aí eu olhei as disciplinas introdutórias do curso, fiquei fascinado pela amplitude da formação ou pré-formação intelectual que teria no curso. Assim, vou fazer. E aí eu prestei vestibular, passei, peguei minhas coisas, botei minhas trouxinhas nas costas e vim para Brasília. Vitor conta que passou o início da faculdade observando como Brasília, a UNB e a própria política aconteciam. Eu passei um ano, praticamente, analisando as coisas, vendo como que as coisas funcionavam, tanto de organização política, de movimento estudantil, organização política no próprio Congresso. No meu segundo ano de faculdade, eu decidi me envolver mais com a política prática. Hoje, com 23 anos, ele acaba de conseguir o primeiro estágio na área de assessoria legislativa. O primeiro salário ele usou todo para comprar livros. Minha mãe também é funcionária pública no interior de Minas e ela sempre me falou que o primeiro salário a gente nunca esquece. E isso coincidiu com a minha descoberta sobre a Livraria do Senado. Qualquer pessoa, qualquer jovem tem a intenção de ser formador de opinião, ela tem que ter conhecimento a respeito do que ela gostaria de tratar. Então, como cientista político em formação, eu achei sensacional a oportunidade de obter esses livros, todo esse conhecimento, por meio de material impresso, da Livraria Senado. Ele mostra alguns dos 47 títulos que comprou. Esses livrinhos azuis, que foram parcerias da Editora Senado com a Unileges, tem Introdução à Filosofia Política, Sistemas Políticos e o Modelo Brasileiro, Vocabulário da Política. São completamente didáticos e dão uma noção do campo da política muito legal, até para quem não esteja fazendo ciência política e tenha a intenção de saber mais sobre a política. O frete sairia de graça, mas o Vitor fez questão de buscar todos os livros pessoalmente. Eu não quis correr o risco deles chegarem um pouco deteriorados na minha casa. E aproveitar a oportunidade de dar uma voltinha aqui no Senado também, conhecer a livraria e cumprimentar as pessoas que tiveram o trabalho de editar os livros, recolher os dados, as informações e mandarem publicar. Até a diretora da Livraria do Senado se surpreendeu com a história. Passei pela porta da livraria para ir para minha sala, vi aquele rapaz sentado lá. Depois voltei ele lá, um tempão. Eu parei e falei, vem cá, por que você está há tanto tempo aqui? Ele, não, porque eu comprei muito livro e o pessoal está separando. E eu fiquei assim, ele falou, eu vim buscar muito livro. Aí eu falei, poxa, vem buscar, fiquei assim. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha comprado 47 títulos com o primeiro salário dele. Eu falei, nossa, que história fantástica isso, achei muito legal. No nosso site você tem acesso fácil à página da Livraria do Senado. Os livros também podem ser baixados gratuitamente pelo site no formato EPUB. O Senado Agora volta a qualquer momento com outras notícias.